Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer o estudo do sinal da função do primeiro grau. O que é isso, fazer o estudo do sinal da função do primeiro grau? É saber o seguinte, para quais valores de x nós temos y negativo, y igual a zero e y maior do que zero. Estudo do sinal de função é isso, qualquer que seja a função, de primeiro grau ou não. Nós temos que determinar os valores de x para os quais y é negativo, y é igual a zero ou y é positivo. Ou seja, estudo do sinal da função. Quem é a função? É o y. É esse sinal que nós vamos estudar através dos valores de x. Na verdade, através da raiz, a partir da raiz. Então veja bem, seja a função f de x igual a 4x menos 8 terços. Nós vamos determinar a raiz e fazer um esboço do gráfico, tá certo? Fazer o estudo do sinal pelo gráfico é bem prático. Então vamos determinar a raiz. 4x menos 8 terços igual a zero. Lembra? Para determinar a raiz, você iguala o y, que é o f de x, a zero. Então ficou 4x menos 8 terços igual a zero. Tá? Porque a raiz é o valor que zera a função, zera o y. Né? Então, menor múltiplo comum é 3. 3 vezes 4, 12. Então vai ficar assim, 12x menos 8 igual a zero. Por quê? Ora, 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. 3 dividido por 3, 1 vezes 8, 8. 3 dividido por 1, 3 vezes 0, 0. Certo? Então vai ficar o quê? O x. X é igual a 8 dozeavos. Observa que o 8 que estava subtraindo vem somando, o 12 que estava multiplicando vem dividindo. 8 dozeavos eu posso dividir por quanto? Por 4, né? 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. Quer dizer que a raiz é 2 terços. Outra coisa importante, observa que o coeficiente A da função ele é positivo. Quando o coeficiente A é positivo, a reta é o quê? Crescente. Então vamos fazer um esboço do gráfico. A raiz 2 terços, vamos colocar lá. Raiz 0, né? A raiz 2 terços. 2 terços é menos que 1, né? Nós temos aqui 1, certo? 1 terço, 2 terços. Então esse valor aqui é a raiz, tá? Raiz 2 terços. Certo? Então a reta é crescente. Ou seja, a reta passa aqui, Ela passa aqui. Ela passa no valor, que valor? No valor 2 terços. E é crescente. Por quê? Porque o A é 4. 4 é o quê? Maior do que 0. O A do AX mais B, né? Então veja bem. Olhe com atenção para fazer o estudo do sinal. Nós já sabemos que quando o x for 2 terços, que é a raiz, o y vai ser 0. Então, se x é igual a 2 terços, isso implica que o y é o quê? Igual a 0. Já sabemos para qual valor o y é igual a 0. É a raiz 2 terços. Agora observa. A direita de 2 terços, se eu pegar os valores de x à direita de 2 terços, eu vou ter os valores de y acima do eixo x. Correto? Então os valores de y que estão acima do eixo x, eles correspondem aos valores de x que estão à direita de 2 terços. Ou seja, x maior que 2 terços, o y é maior que 0. Por que eu sei que esses pontinhos aqui tem y maior que 0? Aqui, olha lá o y, esse pontinho, o y está lá em cima, esse pontinho, o y está lá em cima, aqui nem é y positivo. Então basta você olhar o seguinte, o eixo x divide dois campos, y positivo está para cima dele, y negativo está para baixo dele. Essa parte da reta, todos os valores de y são negativos, claro, porque está para baixo do eixo x. Esse pontinho aqui, o y dele é um valor negativo.
esse pontinho, o y dele é um valor negativo. Então nós vamos escrever para x maior que 2/3, para x maior que 2/3, nós vamos ter y o quê? Maior que 0. Para x maior que 2/3, nós vamos ter y maior que 0. Y positivo, porque está para cima. E para x menor que 2/3, ó, x menor que 2/3 não está para cá? Para x menor que 2/3, os valores de y são o quê? Esse número aqui não é 1/3, ele não é menor que 2/3, o y dele está embaixo, ou seja, o y dele é negativo. Então, para todo x menor que 2/3, eu vou ter y o quê? Negativo. Ó, aqui para cima é mais e aqui para baixo é menos. Certo? Então, para x menor que 2/3, nós vamos ter o quê? Y menor que 0. Isso aqui, pessoal, é que é o estudo do sinal da função do primeiro grau. Tá certo? Observa agora o detalhe importante. Quando o coeficiente A da função, ao 4, o coeficiente A da função é positivo, quando o A é positivo, para a direita da raiz nós vamos ter y positivo. E para a esquerda da raiz nós vamos ter y negativo. Certo? Sempre que o A for positivo, a função vai seguir o mesmo sinal de A, ó, positivo, para x maior que a raiz. Sempre que o A for positivo, a função vai ter o sinal contrário ao de A, ó, sinal contrário ao de A, para x menor que a raiz. Tem gente que decora essa regra e não faz o gráfico. Eu prefiro fazer no gráfico. Tá certo? Regrinha você esquece. E se você observar o gráfico, fizer o gráfico com atenção, corretamente, você vai ver quais são os... para que valores de x você tem y positivo, para que valor de x você tem y negativo, e para qual valor de x você tem o y igual a 0. Certo? Não é interessante? Tá? Então estuda isso aí com bastante atenção, né? É um assunto fácil. Eu me lembro na sala de aula que muitos estudantes achavam difícil compreender isso, mas não é difícil. Faz o gráfico certinho, confere se está certinho o gráfico. Aí você vai ver, ó, acima do eixo x, todos os valores de y da reta serão positivos. Claro, está para cima do eixo x, para cima do eixo x o y é positivo. Certo? E todos os pontinhos da reta que estão para baixo do eixo x, vão ter y negativo. É só observar isso com atenção. Na próxima aula eu vou trazer uma função em que o A é negativo. A reta vai sair nessa posição. Ela vai ser decrescente, porque o A é negativo, tá? Aí você vai poder observar que isso aqui vai inverter. Para o x maior que a raiz, o y vai ser negativo. Para o x menor que a raiz, o y vai ser positivo. Isso na outra função, né? Quando o A é negativo. Aí esses sinais aqui se invertem. Não é o mesmo sinal, tá vendo? Tá bom? Então, estuda bem isso aí, tá? Até a próxima aula. Ainda com o estudo do sinal da função do primeiro grau, com um exemplo em que o A é negativo, tá bom? Então, até a próxima, muito obrigado.